Um dos valores que nós mulheres precisamos encontrar nesse tempo é a autoridade. Você já parou para pensar? Você tem autoridade? Talvez você pense assim: meu Deus, eu não tenho autoridade nem com os meus filhos. Eu não tenho autoridade quando eu falo com alguém. Eu não exerço autoridade sobre nada. Meu Deus, como nós precisamos enxergar que temos a autoridade e devemos viver ela todos os dias. Nós devemos exercer a nossa autoridade, porque nós temos sim, a Bíblia diz que temos autoridade. Deus nos deu autoridade para fazermos várias coisas. E se você não está exercendo, como eu falei, talvez você pense assim: meu Deus, eu falo com meus filhos, eles nem me obedecem. Que tipo de autoridade? Quem que vai me ouvir? Quem que vai? Nós precisamos voltar a exercer a autoridade da maneira que Deus nos deu. E nós temos essa autoridade sim, mesmo que você não esteja sendo respeitada na sua autoridade, e aí você pense que não tem. Mas a Bíblia diz outra coisa. E aí, lá em Lucas 10, 19, diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então Jesus disse que ele nos deu autoridade. Aqui estava falando dos discípulos, né? Quando Jesus falou para eles: vocês vão de cidade em cidade e vocês vão curar os enfermos, libertar os cativos e fazer sinais e prodígios com a unção, com a autoridade que eu estou entregando para vocês. E muitos foram e voltaram alegres, né? Por quê? Porque eles disseram: Jesus, os demônios se sujeitavam a nós no teu nome. Eles estavam felizes porque pessoas foram curadas, libertas, restauradas. Eles viram a autoridade fluir através da vida deles no nome de Jesus. E aí Jesus falou: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E aí eu pergunto para você: se você não consegue ter autoridade dentro da sua casa, se você está vendo a sua vida passando e as dificuldades vindo, e talvez você está sobrecarregada, muitos problemas, talvez você está doente, você está passando o pior momento da tua vida, por que você não está exercendo a autoridade? Talvez até você ore e você diga: eu não aceito esse problema, eu não quero esse problema na minha vida, mas por que não acontece nada? Por causa da autoridade. Nós precisamos primeiramente crer. A palavra de Deus, ela vai dizer tanta coisa para nós que nós somos e que nós podemos fazer. Mas se eu não creio, é só uma letra. É só algo escrito ali. Se eu não creio exatamente naquilo que está escrito, se eu não creio que Jesus está falando e que isso é uma verdade, nada vai mudar. Então, quero dizer para você, vamos achar a nossa autoridade. E ela vem com a palavra. Ela vem com ouvir a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra para não perecer. Nós precisamos exercer a autoridade, mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Nós temos falado, preciso de intimidade com Deus, eu preciso de intimidade com Jesus, senão não adianta eu dizer: enfermidade, sai da minha vida em nome de Jesus, se eu não creio, se isso não está dentro de mim. Por quê? Porque muitas vezes o nosso inimigo, o diabo, ele vem batalhar contra nós. Ele batalha contra nós, para que a gente não receba o milagre de Deus, para que a gente não tenha uma mudança de vida. E assim, nós vamos perdendo os valores importantes. Mas nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus, que é verdade, e parar de ouvir o nosso inimigo, que diz para nós: não adianta orar, não adianta, teus filhos não vão mudar, você não pode mesmo com teus filhos, você não pode com a vida deles, eles não te ouvem, eles não te obedecem. E aí a gente vai acreditando, e quando vê, aquilo se torna um pecado.
Quando nós acreditamos nas mentiras do diabo, nós acabamos pecando contra Deus. Por quê? Porque a gente deixa de crer na palavra. Se Jesus falou, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, isso está falando de todo tipo de batalha, todo tipo de problema, todo tipo de doença, absolutamente nada vos causará dano. Jesus está dizendo. E por que nós estamos passando pelos problemas e dificuldades? Então comece a ter autoridade. Jesus já te deu. Você só precisa tomar posse. Você só precisa acreditar, orar e dizer, Senhor, eu quero usar essa autoridade. Eu já tenho. Tudo que a palavra diz, nós já temos. A gente só precisa olhar com fé e exercer. Nem que você tenha que dizer todo dia, Senhor, em nome de Jesus, eu vou falar e essas crianças vão obedecer. O Senhor vai me dar graça para que quando eu falar, eles vão ouvir. E você tem que exercer isso todos os dias. Orar e clamar todos os dias, Senhor, me ajuda. Há uma situação no casamento, há uma situação no meu trabalho, há uma situação com os meus filhos. Senhor, me ajuda. O Senhor já me deu autoridade, então me dá sabedoria agora para colocar em prática. E assim nós vamos achar esse valor e nós vamos usar essa autoridade e nada mais nos causará dano. Amém? Que você possa achar a sua autoridade e exercer ela com sabedoria, sabendo que Deus já nos entregou. É no nome de Jesus. Amém? Quando você orar por algo e você declarar em nome de Jesus, não é uma coisa vã, não é algo da boca para fora. Você precisa crer. E você vai ver a mudança que vai ter na sua vida quando você começar a usar a autoridade. Muitas vezes eu tenho visto essa autoridade sendo restaurada na minha vida, na questão que Jesus falou que nós íamos ter autoridade, né, sobre todas as coisas, que nada ia nos causar dano. E quando Jesus, ele disse, quando Deus criou Adão e Eva, ele falou para eles crescer e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar sobre todas as coisas. E isso fala até do tempo, né? Adão e Eva foram criados para sujeitar a terra, para ter autoridade sobre o clima, sobre os animais, sobre a terra, sobre todas as coisas, sobre exatamente tudo que Deus entregou para eles. E muitas vezes eu oro, né? Eu não sei se você já fez isso, mas muitas vezes eu tô aqui e eu penso, meu Deus, a previsão do tempo diz assim: amanhã vai chover. Eu olho a previsão do tempo, meu Deus, a minha máquina tá cheia de roupa e amanhã vai chover. E muitas vezes eu levanto os olhos para o céu, eu ergo a minha mão e eu digo, em nome de Jesus, chuva, você não vai cair amanhã. Nuvens, vocês não vão se formar amanhã. Sol, eu declaro que você vai brilhar e as minhas roupas vão secar. Em nome de Jesus. E você pode perguntar para o meu marido, pode perguntar para minha filha. Muitas vezes eu oro, eu lavo as roupas pela fé e no outro dia eu estendo as roupas e elas secam e eu fico maravilhada dizendo, Jesus, obrigada. Então, que sirva, é um exemplo, né, de muitas coisas que eu tenho vivido e eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E que sirva de exemplo para você, de incentivo para você. Comece a determinar nas pequenas coisas e você vai ver quantas coisas Deus quer nos devolver a nossa autoridade. Parece uma coisa boba, mas para mim é importante. E o meu pai, ele sabe o que é importante para mim. O seu pai, ele sabe o que é importante para você. E ele vai fazer coisas maravilhosas e você vai ter experiências desse tipo aí, para você ver que a autoridade está voltando sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e desperte a tua fé, em nome de Jesus.